Rapaziada, vamos lá. Primeiro, eu tô com uma dor de cabeça infernal. Eu tô gripado, garganta tá toda fodida. Então não reparem. E vamos lá, né? Vamos com mais um vídeo. Do vídeo do canal Arquivo Obscuro. Então vamos com mais um vídeo. É isso aí. Vamos lá. Vamos assistir essa pérola aqui. Casos bizarros de desaparecimento de menores. Crianças. Na manhã de 2 de outubro de 1999, por volta das 11h30, dois homens pescavam em um acampamento na Big South Trail, uma trilha dentro da Floresta Nacional de Roosevelt, no Colorado. De repente, se depararam com um menino muito pequeno, completamente desacompanhado, no meio de uma trilha relativamente remota. Ao avistarem um grupo de pessoas cerca de 25 metros adiante, presumiram que o garoto fazia parte do grupo, e após uma breve conversa, o menino correu em direção a eles. O garoto era Jared Atadeiro, de apenas 3 anos de idade, e essa foi a última vez que alguém o avistou com vida. Para entender como uma criança tão pequena foi parar sozinha numa trilha montanhosa, é necessário voltar um pouco e conhecer seu pai, Allen Atadeiro. Allen era um pai divorciado, cuidando sozinho de Jared e de sua irmã mais velha, Jocelyn, de 6 anos. Naquele ano, ele havia se envolvido com um grupo cristão local chamado Christian Singles Network, algo como o Grupo Cristão de Solteiros em português. Mano, doideira. Doideira. Em outubro daquele ano, Allen hospedava 11 membros do grupo em um resort que ele administrava com seu irmão e vivia junto de seus 2 filhos. Na manhã do incidente, os membros do grupo sugeriram levar as crianças para visitar um criadouro de peixes. Allen, a princípio hesitante, concordou após garantirem que fariam apenas a visita e voltariam rapidamente. Mas, sem que o Allen soubesse, o plano mudou drasticamente. O passeio ao criadouro se transformou em uma trilha de 24 quilômetros pela Big South Trail, iniciada às 10 horas da manhã. Levar 2 crianças pequenas por essa trilha e sem permissão dos pais, obviamente foi o primeiro erro. O segundo, e possivelmente o mais grave, foi que ninguém assumiu responsabilidade direta por Jared ou Jocelyn. Cada adulto acreditava que outra pessoa estava cuidando das crianças e, na prática, ninguém estava. Durante a trilha, o grupo se dividiu. Enquanto alguns caminhavam mais rápido, outros ficavam para trás. Isso tornava impossível manter o controle sobre os menores. Cerca de 1h30 depois, Jared foi visto pelos pescadores. Após uma breve conversa, ele correu na direção de um grupo à frente. Mas é incerto se aquele era realmente o grupo ao qual ele pertencia. E foi nesse momento que o menino desapareceu. Somente ao 12h15 alguém percebeu que o Jared estava sumido. A essa altura, fazia mais de 1 hora que ninguém o via. O grupo correu de volta ao resort. Como que o pessoal conseguiu dar esse mole, né? Como? É isso que é interessante. Como? Para avisar o Allen, que obviamente entrou em desespero. Ele partiu imediatamente para a trilha, gritando e batendo no próprio peito. Eles perderam o meu filho! Eles perderam o meu filho! O gerente do resort acionou os patrulheiros da floresta, que iniciaram uma busca imediata. O xerife local, experiente, estava confiante. Com a ajuda de todo o nosso time, acharemos esse garoto. Já fizemos isso centenas de vezes. Mas a esperança foi se esvaindo. Jared não foi encontrado naquela noite e nem no dia seguinte. A busca escalou. Mais de 200 pessoas, cães farejadores, mergulhadores e até um helicóptero foi usado. E ainda assim, nenhuma pista do Jared foi encontrada. 5 dias depois, em 8 de outubro, a busca foi oficialmente encerrada. O caso comoveu o país e ganhou tanta notoriedade que o então governador do Colorado assinou a adoção de um plano de alerta no estado. Mas o paradeiro de Jared seguiu um mistério por quase 4 anos.
No dia 4 de junho de 2003, dois exploradores chamados Gary Watts e Rob Osborne encontraram alguns pedaços de roupa infantil cerca de 150 metros acima do ponto onde o Jared foi visto pela última vez. Eles já conheciam o caso e chamaram as autoridades. Uma nova busca começou e 10 dias depois, os restos mortais... Mas como que a igreja, eu não sei o tamanho da igreja, mas como que a igreja eles dão esse mole de se perder? Eles já erraram em fazer uma coisa, eles comunicaram com o pai que a criança ia para um lugar e a criança foi para outro lugar. Isso já abre margem para muita coisa. Os do menino foram encontrados. Mas o que realmente aconteceu com o Jared? A teoria mais comum diz que ele se perdeu e não resistiu ao frio das montanhas. Mas há um problema. O local onde o garoto foi encontrado era de acesso extremamente difícil até para adultos experientes. Como um menino de apenas 3 anos teria chegado lá sozinho? Outra hipótese é o ataque de um puma, animal nativo da região. Jared era pequeno o bastante para ser uma presa fácil. Alguns dos adultos do grupo relataram ter ouvido gritos distantes, inclusive sua irmã, Joseph. Isso explicaria o grito e o local do corpo. No entanto, não havia sangue nem vestígios do animal, como pelos, por exemplo, nas roupas encontradas. E havia algo ainda mais estranho. As calças do Jared estavam do avesso e os tênis estavam em perfeito estado. Então pronto, se fosse animal, teria tudo rasgado, tudo. Entendeu? Após 4 invernos nas montanhas. Esses detalhes levaram alguns a acreditar numa teoria mais perturbadora. Homicídio. O Jared foi sequestrado e morto por um humano. E os pertences só foram espalhados ali muito tempo depois. Isso explicaria o bom estado dos tênis, a ausência de sangue e a condição das roupas. Infelizmente, mesmo com o corpo encontrado, o mistério permanece. O que aconteceu com o menino Jared Atadeiro pode... Ninguém sabe o que é. Pode ser um homicídio. E de nunca ser descoberto, e seu caso permanece como um dos mais enigmáticos e tristes da história recente do Colorado. Na noite de 21 de março de 2010, a família Gabbara retornou de uma viagem para casa, no México. Tudo parecia tranquilo. Os pais colocaram suas 2 filhas para dormir e seguiram a rotina de sempre, sem imaginar que aquele seria o último momento em que veriam uma delas com vida. Na manhã seguinte, a babá da família, Érica, entrou no quarto de Paulette Gabbara Fará, de apenas 4 anos, para acordá-la. Mas o que encontrou foi uma cama vazia e o quarto silencioso. A menina havia desaparecido. Imagine poder... Novamente, desculpa, eu tô fudido de gripe, tá? Revirou o cômodo inteiro, desesperada, até avisar a mãe, Lisette Fará. Em pânico, a Lisette chamou imediatamente a polícia. E foi aí que começou um dos casos mais estranhos e revoltantes da história recente do México. Paulette... Calma aí, deixa eu pegar um café aqui. Acabei me perdendo, perdi o foco, mas voltamos. Vamos lá. Gabbara tinha graves deficiências físicas e não conseguia deixar o quarto sozinha. Ao mesmo tempo, não havia sinais de arrombamento ou qualquer evidência de que alguém tivesse invadido a casa para sequestrá-la. Peço desculpa se tiver um barulho estranho, é do ventilador, tá calor, então... E ainda tô com essa blusa aqui, foi a única blusa que eu consegui achar para gravar vídeo. Era como se a menina tivesse evaporado. Diante do mistério, o governo rapidamente imprimiu e espalhou cartazes com a foto e informações da criança. A tia da menina, Arlette, fez postagens nas redes sociais que viralizaram em todo o país e o sumiço de Paulette se transformou num clamor nacional. Lisette chegou a gravar um apelo comovente na televisão pedindo que quem estivesse com a filha a deixasse em algum local público, como um shopping ou uma praça, e prometeu não prestar queixa. A
A esperança era de que o sequestrador se arrependesse. Mas nada disso adiantou. 9 dias depois, em 31 de março, uma descoberta chocante. O corpo sem vida de Paulette foi encontrado no próprio quarto, escondido entre o colchão e a estrutura da cama, exatamente onde haviam procurado inúmeras vezes. A comoção foi imediata, mas a surpresa logo deu lugar à desconfiança. Como ninguém havia percebido o corpo ali por tantos dias? A casa havia sido vestimenta. Então alguém entrou lá e colocou esse corpo lá. Só a única opção é essa, de alguém ter entrado lá, ninguém viu e colocou o corpo lá. É isso. Historiada por policiais, cães farejadores, jornalistas, até visitantes dormiram naquela cama. A própria Lisette deu uma entrevista sentada na cama onde a filha estava escondida. E ninguém sentiu o cheiro de um corpo em decomposição? O que parecia um erro grotesco da investigação começou. Sei lá, a forma que esse cara tá falando, tá dando a entender como se a família tivesse ciência do que o corpo estava lá e não fizeram nada. Entendeu? Mais ou menos nesse tipo. Começou a ganhar contornos mais sinistros. A hipótese mais coerente era de que o corpo de Paulette não estava ali nos primeiros dias. Alguém o colocou depois, talvez para encerrar as buscas ou despistar as autoridades. Alguém com acesso direto ao quarto da menina. E a suspeita, inevitavelmente, recaiu sobre os próprios pais. É lógico. Eu pensei na mulher que cuidava da criança, né? Então eu pensei nessa hipótese. O laudo oficial tentou sustentar outra narrativa. A menina teria tentado subir sozinha na cama, escorregado para a fenda entre o colchão e a estrutura e morrido sufocada antes que a Érica a encontrasse pela manhã. Mas essa versão logo começou a desmoronar. Durante o vídeo oficial da perícia, os investigadores encontraram manchas de sangue nos lençóis, algumas do tamanho de uma bola de futebol. Em certo momento, um dos policiais sussurra. Eles estavam batendo na menina. Mesmo assim, o laudo oficial descartou abuso Sexual. físico. Não, abuso físico. E não mencionou as manchas de sangue. A omissão causou revolta. A repercussão foi tão intensa que o então procurador-geral do Estado do México, Alberto Paz Bás, foi forçado a renunciar ao cargo. A opinião pública começou a enxergar o que parecia um encobrimento institucional. Muitos acreditam que os pais tenham agredido a filha e, acidentalmente, causaram sua morte, arquitetando um plano para esconder o corpo, ao mesmo tempo em que manipulavam a mídia em busca de comoção. Para que isso desse certo, alguém de dentro do sistema de justiça teria que estar envolvido. Apesar de todas as inconsistências, nenhuma acusação foi formalizada e até hoje o caso continua sem solução. 14 anos se passaram e, a não ser que alguém com informações decisivas resolva quebrar o silêncio, a verdade sobre o que aconteceu com Paulette Gabbara naquela noite provavelmente jamais será revelada. Provavelmente não vai ser revelado, porque supostamente houve um suborno, né? Supostamente. Na manhã de 25 de julho de 1996, uma mulher chamada Ian Meadows chegou ao Rivergate Mall, em Goodlettsville, no Tennessee, para vender artesanato em uma feira. Ela estacionou o carro, abriu a porta traseira e ajudou sua filha de 3 anos, Lucy, a sair do veículo. Depois, dirigiu-se até o porta-malas para pegar os itens que levaria para a feira. Quando voltou, a Lucy havia desaparecido. Sem hesitar, Ian acionou a segurança do shopping, que iniciou uma busca Parece que tá falando meu nome, mas não é não, tá? imediata Tô ruim de gripe, puta que pariu. no estacionamento e arredores. Mas não havia sinal da menina. O caso logo se tornou prioridade para a polícia.
Foram entrevistadas mais de 100 testemunhas e familiares, checadas dezenas de denúncias e examinadas as imagens de segurança do local. No entanto, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Lucy foi encontrada. A frustração da polícia era crescente e logo os olhares se voltaram para Ian Meadows. Ian era uma imigrante coreana que vivia separada do marido, Don Meadows, e morava com outra mulher coreana chamada Han Sol-dae, conhecida como Tammy. Inicialmente, a Ian afirmou que havia deixado a filha sozinha por poucos segundos, tempo suficiente para Lucy sumir. Mas semanas depois, ela alterou sua história. Disse que poderia ter ficado ocupada por 10 a 15 minutos. Minha filha, antes ela já era suspeita por coisas bobas. Agora, com essa alteração, ela se tornou mais suspeita ainda. Essa mudança, aparentemente simples, teve um impacto drástico. O investigador-chefe do caso foi categórico. Se soubéssemos desde o início que Lucy esteve sozinha por 15 minutos, a busca teria sido muito mais ampla e agressiva. Ian tornou-se a principal suspeita. Submetida a 2 testes de polígrafo, ela falhou em ambos. Em seguida, recusou-se a continuar colaborando com os investigadores. Paralelamente, surgiram relatos desconcertantes. Um vizinho afirmou ter visto Lucy vagando sozinha, chorando numa manhã fria de março e inclusive mal agasalhada para o clima. A companheira de Ian, Tammy, também foi ouvida pela polícia. Suas declarações não batiam com as de sua mulher, o que tornava a história ainda mais suspeita. Eu fico pensando. Não, vamos pensar um pouco. E se ela não combinou com essa namorada dela, que ela ia no supermercado, ia ficar um tempo lá dentro, matando tempo, para dar tempo da mulher dela sequestrar a menina e matar? E aí? Quem vai saber? O FBI chegou a vasculhar a casa, a propriedade rural da família e os arredores. Mas mesmo com todo o esforço, nenhuma evidência foi encontrada. E então, o caso esfriou. Ficou completamente parado por quase uma década. Foi só em 2004, 8 anos depois, que uma nova testemunha surgiu. Essa pessoa, cujo nome não foi revelado oficialmente, alegou ter visto Lucy deitada no chão da casa, enrolada em um cobertor, parecendo já estar morta no dia anterior ao seu suposto desaparecimento. Muitas pessoas acreditam que essa testemunha era Daniel, o filho de Tammy, que teria 11 anos na época. Se for verdade, sua revelação muda tudo. Lucy pode ter morrido antes de 25 de julho, e toda a narrativa do desaparecimento teria sido uma farsa cuidadosamente montada por Ian. Não sou eu. É como eu disse. E se tudo for armado, hein? Talvez com a cumplicidade de Tammy. Essa nova hipótese explicaria as contradições nos depoimentos, a falha nos testes de polígrafo e o sumiço completo de pistas no local do desaparecimento. Mas o que teria realmente acontecido com a Lucy? Ninguém sabe ao certo. Ela pode ter morrido por negligência extrema ou até violência física. O corpo, ao que tudo indica, foi ocultado. E por quase 3 décadas, ninguém foi responsabilizado. Hoje, o caso ainda está tecnicamente em aberto no departamento de polícia local. Mas com o passar dos anos, a chance da justiça ser feita se torna cada vez mais remota. Você que é profissional. Doideira, mano. Que merda. Que merda. É, casos assim que... Em um vídeo caseiro, simples e cheio de carinho, Steve e Marlene Eisenberg registraram sua filha de quase 5 meses, Sabrina. Aquele era apenas o primeiro vídeo da bebê, e ninguém sabia ainda que seria também o último. Na noite de 23 de novembro de 1997, depois de assistirem a um filme da Disney com os 3 filhos, os pais colocaram todos para dormir e seguiram para a própria cama. Por volta da meia-noite, Marlene foi até o quarto de Sabrina, checou se ela estava bem e voltou a dormir. Na manhã seguinte,
Ao acordar para despertar o filho mais velho, Marlene notou algo estranho. A porta da lavanderia estava aberta. Ao se aproximar, percebeu que o portão da garagem também estava levantado, expondo o interior da casa para a rua. Com o coração disparado, ela correu para o quarto de Complicado, nossa. Sabrina, mas era tarde demais. O berço estava vazio e a criança havia desaparecido. O pânico foi imediato. A ligação para a polícia é angustiante. Aos prantos, Marlene tenta explicar a situação. A investigação começou rapidamente e a suspeita inicial era clara: um sequestro. A garagem aberta e a porta destrancada indicavam uma invasão noturna. Mas, pô, pra pessoa conseguir... Vamos lá. Com certeza a casa tinha alarme. A pessoa que fez isso, com certeza, sabia como funcionava dentro da casa. Sabia como era pra abrir o portão. Sabia onde era o quarto do bebê. Então, com certeza, a pessoa sabia como funcionava. Porque tem um caso de uma menina, uma mulher, que ela era blogueira, postava tudo. E um stalker, ela conseguiu sequestrar o bebê através dos vídeos que ela publicava. Então, é um perigo isso. Dentro do quarto da bebê, a perícia encontrou pegadas misteriosas e digitais desconhecidas perto do berço. Mas o caso tomaria um rumo inesperado. Só falta seus Sem pais. encontrar pistas externas, a polícia passou a investigar os próprios pais da criança. Afinal, quem entraria em uma casa no subúrbio durante a noite para sequestrar um bebê de 5 meses e sem deixar rastros? É isso que eu tô falando. Uma pessoa que fez isso conhecia a casa. Ô cacete. Entendeu? Não é uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha ia deixar rastros para trás. A pessoa que fez isso conhece muito bem a casa. Steve e Marlene foram chamados para diversos interrogatórios e testes de polígrafo. Steve passou. Marlene, em razão do estresse extremo, teve resultados inconclusivos. Isso bastou para que os investigadores formassem uma convicção interna: o casal era culpado. A postura fria Que isso? de Marlene diante das câmeras também foi usada contra ela. A polícia chegou a orientá-la a parecer controlada na TV e depois usou isso como argumento para acusá-la de ser fria e insensível. A desconfiança cresceu Mano, que merda, mano. tanto que o casal contratou um advogado e se recusou a seguir cooperando diretamente com a polícia. Isso foi interpretado como outra evidência de culpa. E então, em dezembro de 1997, o governo autorizou a instalação de grampos escondidos na casa da família. Concordo. Durante 3 meses, mais de 2.600 conversas entre o casal foram gravadas. Em janeiro de 1998, a polícia apresentou transcrições com declarações incriminadoras, supostamente feitas por Marlene a Steve. O bebê está morto e enterrado. Ela está morta por sua causa. Não importa o que você diga, a culpa é sua. E Steve responde: querida, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Precisamos discutir como vamos nos livrar da acusação. Em outro momento, segundo as transcrições, ele ainda teria dito: eu não queria ter machucado ela. Foi a cocaína. Essas gravações foram o estopim para a prisão do casal e uma acusação formal de assassinato. Mas havia um problema. Quando os áudios foram apresentados ao tribunal, as falas não eram inteligíveis. As supostas confissões não podiam ser confirmadas e o caso desmoronou. Todas as acusações foram retiradas e, para a surpresa geral, o casal ainda venceu um processo contra o Estado
recebendo compensações pelos custos legais e pelos danos morais. Muitos vizinhos ainda saíram em defesa dos Eisenberg. Um deles escreveu: "Eu morava a meio quilômetro da casa deles. Tínhamos um bebê da mesma idade. Nunca vi um casal tão amoroso. Eles foram vítimas. Nunca os vi como culpados." Hoje, a Sabrina teria 28 anos de idade. Seu paradeiro, no entanto, permanece desconhecido. Nenhum corpo, nenhuma pista concreta. Enquanto a polícia desperdiçava tempo e recursos perseguindo os pais, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Sabrina seguiu livre e talvez ainda esteja. Mano, que doideira. Eu sinceramente não sei nem o que falar. É isso, eu não sei o que falar. Só. Doideira. Eu até gosto desses tipos de conteúdo de true crime, né? Acho bom. Não a tragédia que aconteceu, mas sim o formato que é narrado, né? A história. Os fatos, né? Mas é isso. Ai, ruim de gripe pra cacete.